Eu apresento a todos os irmãos a minha saudação, o que faço em nome do nosso Deus, do Divino Espírito Santo, do nosso Senhor Jesus, da gloriosa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Profeta Irmão Alto e dos demais santos e anjos da glória celestial, que todos possam receber e desfrutar das bênçãos celestiais do Deus Trino, de seus santos e anjos. Que todos sejam muito felizes, abençoados, prósperos, tenham paz, tenham vida, tenham luz, tenham brilho na alma e tenham muita saúde em toda a sua carreira de fé. Amados irmãos, a sua presença em todas as nossas reuniões é muito importante, muito valiosa. Onde dou a todas as boas-vindas a mais esta nossa reunião aqui, nesse tabernáculo sagrado, diante da presença do nosso Deus, da presença de seus santos e anjos. Momento esse muito importante, sublime em nossas vidas. Diante da grandeza que aqui está sendo oferecida a nós, valorizemos com muita reverência, com muita atenção, com o máximo de silêncio possível, evitando conversas desnecessárias, mas estejamos em comunhão com o reino dos céus, respeitando a presença de santos e anjos que já se encontram presentes entre nós, trazendo do alto céu o lenitivo, o banquete espiritual celestial do reino dos céus. Participaremos hoje de uma reunião muito nobre, uma reunião muito especial. Assim sendo, peço a gentileza de todos os que puderem que se coloquem em pé. Fiquemos no sentido padrão de oração de nossa Igreja Apostólica. Oremos. Glorioso e eterno Pai Celestial, Senhor Jesus, Mãe Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, Santo Profeta Irmão Aldo, santos e anjos da glória celestial. Expressamos o nosso louvor, a nossa adoração, gratidão, reverência, respeito pela grandiosidade deste poder imenso, puro, santo, pela soberania, pela bênção, pela graça que nos concede dia após dia em nossa carreira de fé. E por esta nobre oportunidade que, como um presente valioso em nossas vidas, mais uma vez está sendo dada a todos nós, de participarmos desta nossa reunião, aqui, em nossa sede apostólica. Senhor Jesus bendito, suplico que hoje consagre todos os atos de nossa reunião, os louvores cantados, as mensagens que nós teremos. Gloriosa e bendita Santa Avó Rosa, suplico que ajude no trabalho dos nossos irmãos coralistas, o trabalho de nossos irmãos diáconos, diaconisas, pastores, o trabalho do púlpito. E suplico a Ti, ó Santo Profeta e Irmão Alto, que dê a todos nós conhecimento, entendimento, sabedoria, facilidade para que possamos compreender e interpretar de uma forma correta e aprovada pelo nosso Deus tudo aquilo que iremos meditar no andamento do todo desta nossa reunião que ora estamos a iniciar. Gloriosa Mãe Virgem Maria Santíssima, suplico o envio de santos e anjos para estar presente entre nós, nos alimentando com as virtudes preciosas do Espírito Santo de Deus, convictos de que as providências de fé já foram tomadas para o andamento desta nossa reunião, declaro-a iniciada em nome do Deus Trino, de nossos poderosíssimos santos e anjos da glória celestial. Amém. Cantemos Igreja Forte. No
Amém. Estimados irmãos, não sei se todos observaram, mas na introdução desta reunião, na minha fala, no trecho, disse que seria uma reunião muito especial, uma reunião solene, uma reunião sublime. E o que teremos a mais nesta reunião? Além dos hinos do inário, além dos hinos do repertório do coral, além das mensagens do boletim interno oficial de nossa igreja, teremos neste momento a consagração de uma criança. E neste ensejo convido os pais, nosso irmão Fábio Eloy Reis, juntamente com sua esposa Daiane Henrique Reis, trazendo sua princesa, esse anjinho precioso, essa preciosidade, Annelise Henrique Reis, diante deste santo altar, diante do reino dos céus, diante de toda a igreja, prezando-os irmãos, irmãs, internautas, queridos pais, nosso irmão Fábio e Daiane, falo-lhes neste momento sobre a consagração de crianças em nossa Santa Igreja Apostólica. A consagração de crianças é um sacramento instituído pelo nosso Senhor Jesus, que instituiu nesta Igreja Apostólica, através do ministério da Santa e Querida Vó Rosa, como Espírito Consolador. E este sacramento tem dois principais objetivos, muito importantes, a saber, primeiro, é a apresentação e a consagração da criança para Deus, o nosso Pai Celestial, aos seus santos, entregando-a a Jesus, a Maria Santíssima, ao Santo Profeta Irmão Alto e ao poder celestial. O segundo objetivo se dá no momento da oração, em que, pela fé, os senhores pais, que são os responsáveis pela educação religiosa desta pequena, farão um voto diante deste santo altar, diante de todos os nossos irmãos, diante do reino dos céus, no sentido de educá-la, conforme a nossa doutrina, a fim de que ela seja santificada, consagrada e viva sempre no temor do Senhor. Diante disso, os senhores pais aqui estão diante do altar, neste ato solene, sublime, belo, maravilhoso, especial, que ficará na minha memória, na sua memória, na memória de todos nós, contemplando este ato maravilhoso. O apóstolo São Lucas, no capítulo 2 do seu evangelho, escreveu o seguinte: e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei do santo profeta Moisés, Maria Santíssima e São José levaram o menino Jesus a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. São José e a Virgem Maria é o recontar da história vivida na simplicidade, em família, em comunidade, ele na carpintaria, no campo, eles no templo, eles juntos, orando, agradecendo a Deus por tudo na vida. E sempre pedindo sabedoria, humildade. E eles viveram na obediência a Deus e a sua palavra. E os dois foram bons pais. Mas o que é ser bons pais? É serem presente,
onde deve acompanhar e participar da vida desta linda pequena, com frequência. Com esta atitude conseguirá construir elos de confiança com a criança. Bons pais constroem uma relação afetiva, dando atenção, carinho e amor. Bons pais são as autoridades do lar. Sim, sim, não, não. Sempre explicando, explanando todas as decisões que tomam, para que saiba o motivo, a razão de tal atitude. Bons pais sempre dialogam com os filhos, não se fecham. Na medida que irão crescer, é natural que façam muitas perguntas. Diante disso, é preciso que tenha muita paciência. E isso dê com sabedoria, conforme nossa doutrina, com carinho, com amor, com abnegação e com muita atenção. Bons pais parabeniza, incentiva, valoriza, estimula as conquistas dos filhos. E deverão fazer também com a sua filhinha. Bons pais ensinam os filhos a praticar tudo o que aprendemos nesta Santa Igreja Apostólica, falando sobre nossa fé, sobre a missão de nossa Igreja Apostólica, falando e mostrando o valor da doutrina e da disciplina apostólica. A Virgem Maria e São José foram esses bons pais. E assim devemos ser todos nós, vocês, que têm esta nobre responsabilidade. Lembro também que devem seguir o exemplo da Santa Barbosa e do Santo Profeta Ebamaldo, que sempre praticaram a vontade de Deus, o nosso Pai Celestial. Sempre falaram sobre a importância dos filhos. Sempre incentivaram a não desistir diante das lutas, das adversidades, dos problemas que poderão surgir dentro do lar e na educação que dará para os filhos. Eles aconselhavam que sempre, em oração, pedia a eles sabedoria, pois santos e anjos serão escalados e enviados para ajudar vocês, dando suporte na educação desta pequena. Assim sendo, mesmo que surjam lutas, não desanimem, não se esmoreçam, mas tenham fé, bom ânimo, confiança, coragem e clame sempre por Deus e por nossos santos em oração. É importante destacarmos a pureza das crianças já ensinada por Jesus quando disse aos seus discípulos: deixem vir a mim as crianças e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. São Mateus 19:14. A criança, esta preciosidade, é inocente de tudo. É um anjinho. É um espírito novo. Nunca existiu e foi criado por Deus. É um ser espiritual que está neste corpo material. O nosso santo profeta Ebamaldo, ele ficava muito alegre quando os pais traziam uma criança para ser consagrada diante do santo altar. Agora eu quero que vocês, prezados pais, eu quero que todos os irmãos imaginem neste momento o nosso santo profeta Ebamaldo, onde antes eu conversei com vocês ali, perguntei se vocês conversaram com o santo Ebamaldo. Era esse ponto que queria chegar. E vocês conversaram. Vocês ouviram a voz dele. Vocês viram aquele semblante alegre, feliz. Lembre deste momento. Lembre desta imagem neste momento agora.
o santo irmão alto nos olhando vocês. Só que ele não está só. Ele está com a Mãe Maria Santíssima, está com a Santa Avó, está com os santos profetas, com os santos apóstolos, com os santos e anjos. Deus está presenciando este momento solene em suas vidas. Portanto, queridos pais, reflitam neste presente valioso, recebido de Deus, de valor incalculável, prometendo a Deus, neste momento, aos nossos santos, de cuidar, de zelar desta criança com muito amor e com muito carinho. Pense nisso. Amém. Eu peço a gentileza de todos os irmãos e irmãs que se coloquem em pé. Todos em reverência, irmãos, oremos. Glorioso Deus e Pai Celestial, imensa é a nossa alegria de que estarmos participando deste ato sacramental, desta consagração. Lembramos, santo profeta irmão alto, da alegria que o Senhor sentia de ver este ato. Cremos que o Senhor está neste momento entre nós, contemplando, juntamente com a Mãe Maria Santíssima, com a Santa Avó, com Jesus e com todos os demais santos e anjos da glória celestial. Peço, santo profeta irmão alto, que abençoe os pais, dando a eles virtudes preciosas do Espírito Santo, para que com carinho, com amor, com atenção, possam educar este anjinho, esta preciosidade, nos retos caminhos do reino dos céus, cuidando, zelando, para que tenha um futuro brilhante, de muita luz e de muitas vitórias. E penso neste momento, Senhor Deus, que escreva no livro da vida Anelise Henrique Reis, que cresça com muita saúde, com muita paz, e que possam trazer frutos positivos para os pais e possam trazer alegria a todos nós. Quem sabe um dia cantando neste coral, louvando a Ti, ó Deus Pai Celestial. E por esse presente valioso, nós expressamos o nosso sincero e eterno agradecimento. Amém. Cantemos o hino próprio de consagração. Esta vida, Jesus, dedicamos a Ti. Livra do mal.
estimados irmãos e irmãs, prezados pais, internautas, como pastor credenciado desta Igreja Apostólica, declaro consagrada Anelise Henrique Reis, em nome do Divino Espírito Santo, em nome de Deus, o nosso Pai Celestial, em nome de nosso Senhor Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta em mão alto. Amém. Todos podem assentar-se. Dando prosseguimento à nossa reunião, o coral irá apresentar o hino Irmão Aldo, nosso anjo protetor. primas, irmão Aldo, querido primas, teu nome do nosso
coração com toda gratidão não se apagará jamais, ó primaz. Tão bom é te conhecer, primaz. Tu és a nossa vida, és a nossa alegria, tu és a nossa paz.
neste momento, eu faço a leitura de um depoimento de fé. Nossa irmã Elza K. Costa, residente em Curitiba, assim testemunhou em sua carta do dia 20/9 do ano de 2020. Quando eu ainda era solteira, tive alguns problemas de saúde, fui ao médico e através de exames foi constatado que estava com problema nos ovários. E ele disse-me que nunca poderia ter filhos. Porém, minha mãe já era apostólica e pedia em oração a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Alto em meu favor. Casei-me e tive meu primeiro filho, o Lucas, forte e saudável, sem eu precisar fazer nenhum tratamento. Após 3 anos, nasceu Renan, meu segundo filho, perfeito e saudável, graças a Santa Avó Rosa e a bênção do Santo Irmão Alto. Hoje sou apostólica e recebo muitas bênçãos neste santo caminho. Em dezembro de 2016, meu filho Lucas, com 18 anos de idade, sofreu um grave acidente de moto, fraturou os 2 punhos e bateu fortemente a cabeça, perdendo muito sangue. Ficou na UTI, mas graças a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Alto, após 20 dias, teve alta. Sarou sem nenhuma sequela. Novamente, há 2 anos atrás, o Lucas bateu sua moto em um carro em movimento e foi jogado para cima do veículo, caiu do outro lado. Porém, graças a esse santo de Deus, nada aconteceu com ele. Sou corista na congregação de Curitiba e sou muito grata a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Alto, a Jesus Nosso Senhor e a Virgem Maria Santíssima, pelas bênçãos recebidas nesta Igreja Apostólica. Assinado Elza K. Costa. Então veja, irmãos, mais esses depoimentos de fé, mostrando a grandiosidade do poder da Santa Avó, do Santo Irmão Alto, sendo manifestado nesses dias por ordem do nosso Deus. Em andamento a nossa reunião, ouviremos o orquestrado com o título Aldo é o seu nome.
Tua santa luz divina ilumina o meu viver, e tua santa mão querida dá saúde ao meu ser. Teus sábios conselhos me ensinam a vencer. Conduz à salvação. O teu amor é perfeito e muito belo, como perfume bem suave da essência de uma flor. És um grande profeta de luz, tens as virtudes do príncipe Jesus e a companhia da Santa Mãe Virgem Maria. És poderoso, és supremo pastor, escolhido pela Santa
nos conduz à salvação. O teu amor é perfeito, é muito belo, como perfume bem suave da essência de uma flor. És um grande profeta de luz. Tens as virtudes do príncipe Jesus e a companhia da Santa Mãe Virgem Maria. És poderoso, és supremo pastor, foste escolhido pelo Santo Consolador. Tens a bondade e a serenidade do eterno Deus e a pureza da Santa Forrosa. É o que sinto em meu coração. Aldo, Amém. Amados irmãos, prosseguindo a nossa reunião, com sua atenção, com sua reverência, com o máximo de silêncio possível, farei a leitura da mensagem Santo Irmão Aldo, profeta e sucessor do Consolador. Quando Deus Pai e Jesus resolveram levar a Santa Avó Rosa para os céus, para lhe concederem definitivamente o eterno galardão de Espírito Consolador, da promessa de Jesus, uma das primeiras coisas que decidiram foi que ela teria que encontrar alguém na terra para ser seu representante e sucessor, o continuador visível da obra de Deus na terra, no meio do seu povo e da humanidade. Assim, a Santa Avó Rosa sondou e testou vários obreiros do ministério da Igreja Apostólica para ver se encontrava entre pastores, presbíteros e diáconos alguém que preenchesse os requisitos básicos e necessários para assumir especial tarefa e executar a contento a missão corajosa que o aguardava. Depois de muito sondar e com a inspiração de Jesus e do Pai, a escolha recaiu sobre o irmão Aldo. Mas, que nem era obreiro do ministério, mas apenas servia a direção como motorista, no propósito de ajudar sua tia, Vó Rosa, pois era seu sobrinho de sangue e lhe queria muito bem. Por tudo que ela tinha feito por ele em toda a sua vida, inclusive com os seus sábios conselhos. Ele dizia que, ao entrar na casa de sua tia, sempre saía com um sábio conselho para encarar os dilemas da vida. O irmão Aldo foi escolhido pela Santa Avó Rosa e aprovado pelos céus. Tinha um cérebro perfeito e o próprio Espírito à semelhança dela. E no tempo certo poderia ser usado espiritualmente para o propósito que se precisava. Ele não sabia o que seria exigido de si,
e nem o que seria futuramente na igreja. Esse jeito simples, manso e humilde de coração não deixava transparecer qual preciosidade se escondia atrás daquele coração bondoso e valente. O irmão Aldo nunca almejou cargos na igreja apostólica e também não queria que seu nome fosse divulgado na igreja e preferia ficar no anonimato, sem aparecer, sem se projetar diante do povo apostólico e do mundo e servir na retaguarda, atrás da direção da igreja, mesmo sendo o principal. Mas, desde quando a Santa Avó Rosa foi arrebatada aos céus, mas, com o passar do tempo, ficou conhecido do povo apostólico e precisava assumir mais declaradamente seu ministério de forma mais aparente, mais atuante, à frente da direção da igreja. Foi quando o irmão Aldo começou a atender o povo e fazer a fila para ser cumprimentado pelos fiéis, a exemplo do que já faziam há anos atrás os outros 3 da direção, a Avó Rosa, o bispo e a missionária. E com todo respeito e gratidão começamos a beijar sua mão, pedir sua bênção e suplicar sua poderosa intercessão diante dos santos e dos céus. O irmão Aldo ganhou a confiança total, irrestrita e incondicional do povo apostólico, que logo pôde ver nele algo muito mais do que apenas um membro da direção da igreja, mas um homem de Deus, um santo. A igreja pôde desfrutar das suas bênçãos mesmo ele ainda vivendo na terra. E pediam pessoalmente a ele, oravam e clamavam pela sua pessoa nos dilemas da vida. E pediam sua intercessão para tudo quanto era problema. E o entendiam, amavam, serviam, adoravam e veneravam, sem medo de estar incorrendo em idolatria. Porque adorar santo de Deus nunca foi e nunca será idolatria. O santo irmão Aldo foi visto espiritualmente por muitos em milagres que realizava, para que a igreja fosse entendendo que ele era um santo de Deus. E assim como Jesus e a Santa Avó Rosa fizeram muitos milagres notórios, o santo irmão Aldo também os fazia e deixava ser visto, para que se contasse o testemunho ou desse o depoimento de fé, e a igreja tomasse conhecimento do santo poderoso que estava vivo e visível em nosso meio, e tivesse mais fé na sua pessoa, no seu poder, nos seus dons e virtude dos céus. Na verdade, o santo irmão Aldo, assim como a Santa Avó Rosa e a Virgem Maria, foram predestinados para a missão que realizaram, mas tiveram que fazer sua parte, dar-se em sacrifício, passar pelos testes intempéries da vida, se submeter à lei de Deus, mas no final foram os grandes vencedores e por isso passaram a ser integrantes da corte celestial. Nenhum deles veio buscar ser servido, mas servir, nem ser amado, mas amar, nem buscar seus interesses, mas os interesses do próximo e de Deus, cumprindo em suas vidas o resumo dos mandamentos, que é o amor a Deus em primeiro lugar e ao seu próximo. O santo irmão Aldo tornou-se sucessor do Consolador. Isso já estava previsto na palavra de Jesus.
São João registrara no seu evangelho quando Jesus disse que haveria um só rebanho e um só pastor, fazendo referência direta a um supremo pastor, como São Pedro também o diz em sua carta. Alguns poderiam pensar que Jesus estava falando dele mesmo, mas estava falando do último pastor que haveria na terra, nos tempos do fim, pastoreando as ovelhas do Senhor, o Santo Irmão Alto. Face aos seus dons, em missão de sucessor do Consolador, era arrebatado frequentemente aos céus e falava com a Santa Avó Rosa, com a Virgem Maria Santíssima, com os santos, com os anjos, com Jesus e até com o Pai, nosso Deus, quando precisava, e recebia dele suas orientações e virtudes. Nosso Santo Irmão Alto, mesmo depois de sua ida definitiva para os céus, é o último profeta e último pastor levantado por Deus para dar sua última oportunidade de salvação a toda a humanidade. Seu poder e sua glória irão iluminar toda a terra e ele irá realizar prodígios e maravilhas que irão chamar a atenção do mundo inteiro para a Igreja Apostólica. E como já dizia desde os mais antigos profetas das Sagradas Escrituras, a grande salvação de almas acontecerá e a grande vitória final será do reino dos céus. Essa verdade se consumará pelo último profeta de Deus, Santo Irmão Alto. A nossa gratidão ao Santo Irmão Alto pelo seu ministério e o seu glorioso galardão, porque o amamos de coração e sempre o exaltaremos como Santo de Deus, profeta poderoso e sucessor do Consolador. Desde dia 5 de maio, lembramos quando foste ao céu vitorioso, porém cremos que conosco estás, nos dirigindo, protegendo e abençoando como pastor por excelência do rebanho do Senhor, o povo apostólico. Amados irmãos, ouvimos então a mensagem Santo Irmão Alto, profeta e sucessor do Consolador. O nosso santo profeta, irmãos, é um santo poderoso, aprovado por Deus, com virtudes e dons especiais dados pela Santa Avó, por Jesus, por ordem de Deus, nosso Pai Celestial. E em todo o seu ministério, o nosso santo profeta, Irmão Alto, confirmou tudo aquilo que Jesus e a Santa Avó Rosa transmitiram na organização desta Santa Igreja Apostólica, formando o seu tabernáculo aqui na terra. E o nosso santo profeta Irmão Alto fez milagres notórios, inéditos, maravilhas, sinais, grandes feitos, grandes realizações, mostrando que era o grande profeta, aprovado por Deus. Apareceu em muitos sonhos, realizando milagres sobre a natureza. Quantos milagres nossos irmãos têm para contar? Uma bênção, uma graça que receberam em sua vida. São testemunhas vivas do grande poder de Deus através do santo profeta Irmão Alto. Diante desta preciosidade que está à nossa frente,
que está em nosso meio, à nossa retaguarda, aos nossos lados. Valorizemos o ministério do santo profeta irmão Aldo, irmãos. Valorizar o ministério do santo irmão Aldo é praticar sua doutrina, sua disciplina e fazer a vontade de Deus, nosso Pai Celestial. Para que assim, grandes maravilhas continuem a acontecer no meio do nosso povo. Para que grandes milagres possam continuar acontecendo. E neste dia 5 de maio, prestemos a Ele, santo profeta irmão Aldo, a nossa gratidão sincera por não ter desistido de nós, por ter sido fiel, corajoso, por ter sido o timoneiro celestial, por ter sido o profeta do Altíssimo, o sucessor do Consolador, o intercessor, o anjo de luz, por ter sido o nosso verdadeiro amigo, nosso grande companheiro, por ter sido o nosso amparo, a nossa fortaleza, o nosso pastor por excelência, o bom servo, o bom samaritano, que tem as virtudes preciosas do príncipe Jesus, como cantara há pouco um solo. Amados irmãos, meditemos na seguinte frase, tendo em vista que não temos tempo para meditarmos um pouco mais sobre a mensagem do nosso santo profeta irmão Aldo. Se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, de qualquer jeito você está certo. Repito a frase. Se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, de qualquer jeito você está certo. Porque se você acredita que você pode melhorar, você pode ser uma pessoa melhor, você pode se dedicar mais, você pode se esforçar mais, você pode fazer mais por esta obra maravilhosa, você pode ajudar financeiramente esta obra. Se você acredita que você pode ser um corista, um músico, um pregador, se você acredita que pode se esforçar mais para estar presente em nossas reuniões, nos ensaios, se você acredita que pode valorizar aquelas nossas raízes, aquele primeiro amor, se você acredita que pode alcançar pilares maiores, se acredita que pode ter sucesso, prosperidade, produtividade, positividade, se você acredita que pode se transformar, você vai conseguir. Com a bênção do santo profeta irmão Aldo, com a graça de Jesus, da Santa Avó, de Maria Santíssima, e com a bênção de Deus, o nosso Pai Celestial. Mas se você acredita que não pode ser uma pessoa melhor, não pode tirar aquele sentimento oculto do coração, não pode se esforçar para ficar em reverência na reunião, evitar os celulares durante o andamento da reunião, ficar mexendo em redes sociais, se acredita que não pode vir para a igreja e ficar em reverência, realmente, profundamente, intimamente, sinceramente, verdadeiramente, ligado ao reino dos céus, se acredita que não pode se esforçar para prestar atenção aos hinos que nossos irmãos cantam, com tanto amor, se acredita que não pode valorizar a mensagem do boletim interno oficial, que os nossos irmãos conselheiros, com tanto amor, com tanto carinho, nos relembra a mensagem do santo irmão Aldo e da Santa Avó. Se acredita que não pode se esforçar para criar um negócio, para concretizar um sonho, um objetivo, uma meta, um projeto, a pessoa simplesmente não vai fazer nada. Vai permanecer como sempre foi. E não é isso que o santo profeta irmão Aldo quer. Ele quer que todos nós tenhamos sucesso, tenhamos vitória,
tenhamos brilho em nossa alma. Por isso, irmãos, não só nesse dia 5 de maio, mas em todos os momentos de nossa carreira de fé, valorizemos o ministério do Santo Profeta Irmão Alto. Quantos ouvintes gostariam de ter cumprimentado o Santo Profeta Irmão Alto? Quantos ribeirinhos lá no Amazonas gostariam de ter ficado na fila ali, beijado suas santas mãos, e não puderam? E se nós tivemos esta oportunidade, se tivemos esse presente valioso em nossas vidas, irmãos, valorizemos. Tomemos uma decisão em nossa vida, no hoje, no agora. Fazendo isso, com a fé, com o poder que está sobre nós, sobre esta igreja, grandes vitórias veremos. Amém. Para finalizar nossa reunião, o coral irá apresentar o hino Bondoso e Valente Coração. Bondoso e valente coração, Santo Irmão Aldo, primaz querido irmão, aceita esta simples homenagem que te oferecemos com todo o nosso amor e profunda gratidão. Humilde e valente coração, adorado pela corte angelical, Jesus com sua mãe Virgem Maria, com muita alegria te guardam noite e dia com poder celestial.
Corajoso e valente coração, presente em nossa vida o tempo inteiro. És nosso amigo porque tens um grande amigo, Santo Profeta Daniel, que vem lá do alto céu e é o teu grande companheiro. Fiel e valente coração, Santa Rosa tem por ti eterna gratidão. Aceitaste o ministério com amor de ser o sucessor da Santa Rosa, o nosso Consolador.
Amém. Eu peço a gentileza dos irmãos que se encontram sentados, que se coloquem em pé, e os que estão em pé permaneçam. Por gentileza. Clamemos sempre pelo santo profeta Romualdo, irmãos. Acreditemos em sua missão corajosa. Não tenhamos dúvidas nenhuma sobre esse grande profeta de Deus. No dia 5 de maio, prestemos a ele a nossa homenagem com muita fé, com muito júbilo, com muito amor e com muita gratidão. Oremos. Glorioso Deus e Pai Celestial, estamos nos minutos finais desta nossa reunião, qual expressamos o nosso agradecimento sincero pela oportunidade que o Senhor nos deu de cantarmos juntos alguns hinos de nosso cenário, ouvirmos as apresentações do repertório do coral, onde tivemos também a realização de uma consagração e ouvimos a mensagem deste boletim interno oficial. Momentos esses preciosos em nossa vida, que serviram para o nosso aperfeiçoamento, aprimoramento, para que possamos crescer em unidade de fé, para que possamos realizar e concretizar grandes maravilhas desta obra gloriosa, aprovada por Deus. Senhor Jesus, apresenta esses nomes que foram colocados nesta caixa de pedido de oração. Apresento a oração que meus irmãos e irmãs estão a fazer neste momento. Não só aqui presencial, mas nossos irmãos internautas que estão a acompanhar esta reunião. Gloriosa Santa Avó Rosa, peço em favor dos ouvintes do programa A Hora Milagrosa, em favor daqueles que estão nos hospitais, casas de saúde e sanatórios. Abençoe os empreendimentos de nossos irmãos, ajude para que tenham sucesso, muita vitória em toda a sua carreira de fé e no seu empreendimento. Senhor Jesus, apresento neste momento aqueles que não puderem estar presentes nesta reunião, por um motivo justificável. Peço também, Santa Avó, em favor dos governantes das nações, ajudando elas, na administração pública. Peço neste momento, Santa Avó, que envie santos e anjos para levar de volta o seu lar em paz e segurança, concedendo a todos um bom descanso, um bom repouso, e uma semana produtiva e abençoada. E que todos nós, deste dia 5 de maio, possamos com muita alegria, com muita felicidade, expressar a nossa homenagem sincera ao nosso santo profeta Romualdo. Ó Senhor, primaz, por tua grandiosa vitória, onde o reino dos céus e a nossa igreja, aqui na sede, em diversas localidades do nosso país, estará festejando esta vitória gloriosa. Amados irmãos e irmãs, recebamos a bênção e a graça do Divino Espírito Santo, de Deus o Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Profeta Romualdo, dos santos e anjos da glória celestial. E ao finalizar mais esta reunião, presto louvor, adoração, gratidão, exaltação, agradecimento, reverência e respeito à Trindade excelsa, aos santos e anjos da glória celestial. Não só neste momento em que aqui ainda estamos, mas para todo o sempre. Amém.